Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou o professor Mauro Farias, né? Hoje nós estamos com a paisagem aqui toda encantada, né? Estou num lugar aqui à parte, né? Não estou no estúdio, a gente fez uma viagem aqui, porque a aula hoje é sobre os contos, né? Os contos nos fazem sonhar, né? Então é uma paisagem onírica, relativa aos sonhos, né? Que os contos nos levam. Então, para a aula de hoje, vamos ver o que a gente tem para a aula de hoje, Pro. Apresentação da aula, tá aí na tela para vocês, olha, as habilidades. Objeto de conhecimento é o efeito de sentido e exploração da multissemiose. Objetivos da aula: incentivar e pesquisar textos narrativos de diferentes épocas, buscando compreender seu processo de construção e diferenças pontuais. Identificar efeitos de sentido na produção de textos em gêneros textuais diversificados a partir dos elementos discutidos na narrativa. Professora Silene também veio para o meu mundo onírico. Estamos sonhando hoje, né, Pro? E ela está aqui ao meu lado. Vamos ver como que será essa aula. Tem muita surpresa hoje, hein? Olá, professor Mauro, olá, estudante, professores e todos que nos acompanham. Realmente, né, uma paisagem diferente. Na aula passada, nós entramos na narrativa e hoje vamos falar de contos. E falar sobre contos, nada do que uma paisagem diferente, né? Aí 10 horas da manhã, 10h30, vocês aí com uma paisagem noturna, encantada, né? É nesse contexto que vem a nossa aula de hoje. E já que os contos nos fazem sonhar, tem aí algumas perguntinhas para vocês. Na verdade, são 2 perguntas na tela para vocês. Então, vamos lá. O que você recorda sobre as características do gênero textual conto e quais são os contos que você conhece, os contos tradicionais ou qualquer outro tipo de conto? Eu vou dar 1 minuto e meio para que vocês mandem as respostas. De volta aqui para o nosso prado verdejante, Pro Silene. Olha só, o bom dia do Pro Rafael, do Pro Guilherme, da Pro Márcia, que fala que paisagem maravilhosa. Precisa sentir como está o clima aqui nessa paisagem maravilhosa. Bom dia da Pro Cleide e da Pro Luciana, que são as pessoas que estão participando aqui com a gente da aula de hoje, Pro. Ótimo. Professor Mauro, antes da gente falar um pouquinho sobre os contos, o que os alunos mandaram ou o que eles pensam sobre contos, nós temos também a participação de um convidado especial. Mas antes eu preciso fazer 2 convites, na verdade 2 recados super especiais. A professora Sheila, que participou de uma das nossas aulas no dia 2/9, a professora que falou sobre grafite, sobre arte e a questão da resistência, ela está com 2 projetos aí que podem ser visitados. Um projeto está nos muros do Sesc de Mogi das Cruzes, tá? E ela teve aí a assistência, a ajuda da Lígia do Céu e da Sara Kay. Essa visita também é legal, procure saber aí do Sesc Mogi para você lá conhecer as obras ou como ficou o trabalho da Sheila. E outra, ela tá com uma exposição que, se não me engano, vai até fevereiro no Sesc Vergueiro, ou melhor, no Centro Cultural Vergueiro, Centro Cultural Vergueiro aqui de São Paulo. Tem muitas outras artistas, obras, e se você tiver um tempinho, passe lá. E um beijo pro pessoal do Islã da Guilhermina, que estão aí concorrendo, né, o prêmio Jabuti, estão entre os finalistas. E até vou dar o spoiler aqui, Mauro, nós teremos uma aula também sobre Islã no dia 23, vocês não percam. E aí, sobre a questão do conto, eu tenho um convidado que escreveu muitos contos, na verdade escreveu muitos livros, e eu vou pedir para ele se apresentar e falar um pouquinho com vocês. E conforme vocês tiverem alguma questão relacionada a contos e até crônica, que hoje é o nosso contexto, pode mandar aí que o Mauro vai ler as questões de vocês, tanto pelos
aplicativos, pelas redes sociais, enfim, o Mauro vai dar essa ajuda aí, assistência. Então, vamos ver se ele consegue falar conosco. Daniel, nós não conseguimos testar antes, mas vamos lá, ao vivo, tudo bem, Daniel? Olá, 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 bom dia a todas e todos. Alegria estar aqui com vocês. Ótimo, Daniel. Nós pedimos para os alunos falarem um pouquinho sobre a questão dos contos, mas antes eu vou colocar na tela um pouquinho da sua obra, da sua biografia. Eu coloquei de modo bem simples aí, só para eles terem a vontade de procurar e de conhecer um pouquinho melhor, tá? O Daniel Munduruku, ele nasceu em Belém, no Pará, é escritor, professor, ele pertence, né, à etnia indígena Munduruku. Ele é extremamente enganjado em projetos indígenas, né, o indígena brasileiro, ele é graduado, né, em filosofia, história e psicologia, e ele também, né, é presidente de 2 institutos, né, e do Instituto K, que é Casa, né, Casa dos Saberes Ancestrais. Daniel, aproveitando aqui, nós vamos falar bastante sobre conto, mas eu gostaria de falar para você como é a felicidade que nós temos de tê-lo aqui nesse momento, né? Muito obrigada por você conseguir um tempinho. E como que está sendo agora participar aí entre os finalistas aí para o Prêmio Jabuti? Os alunos do 8º ano, eles sabem um pouquinho sobre o Prêmio Jabuti, nós tivemos uma aula falando sobre essa questão. Como que tá? Quais são os livros? Fala um pouquinho para nós nesse momento. Muita alegria eu recebi, não é, a indicação de 3 obras minhas que estão concorrendo ao Prêmio Jabuti deste ano. 2 são na categoria infantil e 1 é na categoria juvenil. E são livros, os 2 livros da categoria infantil, um é justamente um conto tradicional, que reconto, né, do povo tariano, e que chama A Origem dos Filhos do Estrondo do Céu. Olha só, do Estrondo do Trovão. Esse é o nome do livro. E o outro chama Redondeza. É um livro para criança pequena, a partir de 5 anos de idade. E o terceiro livro é um livro de crônicas para jovem, né? Crônicas indígenas para rir e refletir na escola. Que eu quis escrever alguns fatos que foram acontecendo comigo, amigos que viveram situações às vezes delicadas, às vezes nem tanto, mas que me ajudam a rir um pouco. O próprio não conhecer, desconhecer da cultura indígena, e por conta disso as pessoas às vezes ações muito, né, muito engraçadas. Eu quis transformar isso em crônicas para a gente poder rir do nosso desconhecimento e, ao mesmo tempo, refletir sobre ele, né? Sobre o que a gente não sabe, e às vezes a gente acha que sabe coisas que a gente, de fato, não sabe. Eu acho interessante que você comenta que nesse Crônicas, né, para a gente rir, refletir na escola, tem um contexto que você fala assim, né, que é estranho ter que explicar o que é óbvio, né, o que para vocês é algo tão natural, né, o óbvio para nós não é. Então, eu queria que você comentasse só um pouquinho, assim, de um pouco do contexto de Crônicas, como que funciona a parte da narrativa. Então, esse estilo, né, literário que chama Crônicas, ela normalmente ela é desenvolvida a partir de um fato cotidiano, uma coisa que acontece no cotidiano e alguém resolve refletir ou falar, simplesmente narrar aquele. Aconteceu, sei lá, alguém caiu na rua, né, e alguém resolve fazer disso uma crônica, escrever algo que resuma o acontecimento. E a pessoa que vai escrever, ela tem que estar atenta ao que acontece ao redor. Porque, às vezes, o mais importante não é a queda em si, às vezes o mais importante é a reação das pessoas ao lado. Aquele que vem e ajuda, aquele que vem e socorre, aquele que vem e faz piada, aquele que vem e fica só de longe filmando. Então, às vezes, o entorno é mais interessante do que a cena em si. A crônica ela tem digamos, essa facilidade e essa agilidade. Por isso que normalmente são textos mais curtos também, né? São textos que têm a ver com um retrato. A crônica é como um retrato da realidade. Então, são de acontecimentos assim, né? Acontecimentos fáceis, simples, mas ao mesmo tempo muito delicados, porque o que ao redor delas é que trazem a mágica, né? A mágica do acontecimento.
Muito legal. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a obra, né, sobre o contexto de vozes ancestrais, sobre o contexto também que entra contos e a parte da oralidade. Isso é muito importante, porque quando nós estamos trabalhando contos, os alunos muitas vezes ficam só na questão de contos de outras naturezas que nós vamos mencionar, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre vozes ancestrais. Ela está aí fora. Então, Os Vozes Ancestrais é um livro com o qual eu ganhei o Prêmio Jabuti também em 2017. Ele é um livro que traz narrativas ancestrais, narrativas antigas que foram contadas, na verdade, por pessoas de 10 povos diferentes. E o meu trabalho foi juntar essas narrativas e dar o formato literário para elas, né? Então, procura ser mesmo, como o título diz, vozes de origem, vozes desses povos que têm na sua tradição, na sua cultura, a prática de contar histórias para as suas crianças, naquilo que nós chamamos de transmissão oral, né, usando a oralidade. E o ato de contar história normalmente é um ato muito, muito importante nas culturas de tradição oral, justamente porque eles são forma de transmissão do conhecimento, transmissão dos saberes, transmissões de tradição. E, normalmente, quem conta essas histórias são as pessoas mais velhas, porque são eles os detentores da memória, né? Da memória antiga. Então, eles carregam e trazem lá do passado coisas para o nosso agora. E as histórias servem justamente para isso, para não permitir que a gente esqueça quem a gente é, da onde a gente veio e o que a gente faz nesse mundo. E foi isso que eu quis trazer, né, fazer com a escrita desse livro, Vozes Ancestrais. Também eu peguei um pouquinho assim, porque eu li e tenho muito carinho também por contos indígenas brasileiros. Você, nesse contexto, fala e conta algumas histórias que fala sobre a questão da natureza em si e até mesmo coisas, né, que em outros contos e até mesmo na parte de mitologia e na questão eurocêntrica, nós trazemos muita visão eurocêntrica e deixamos de pensar no nosso contexto do nosso território. Queria que você falasse um pouquinho também sobre os contos indígenas brasileiros. Então, a minha ideia foi justamente trazer algo que fosse contado por alguém que viveu uma experiência de comunidade, uma experiência de aldeia, né? Que, como você bem lembrou, professora, a gente costuma ouvir muitas histórias de outros países, de outros lugares, né? E assim como ver filmes de outros cantos, de outros lugares e não valoriza o que a gente tem internamente. Como o pior filme brasileiro ainda é melhor para o Brasil do que o melhor filme, entendeu? Ou seja, o melhor filme o pior filme brasileiro que seja feito aqui na nossa terra fala mais de nós mesmos do que o melhor filme estrangeiro que aprende a cultura do outro viver e tudo mais, né? Saboreando a beleza daquele filme. E esquece, muitas vezes, por conta disso, começa a achar o que é produzido no Brasil, achar ruim, achar pobre, achar dificuldade, encontrar dificuldades de ver que o conteúdo daquele filme tem muito mais a ver com a realidade que nós vivemos. Portanto, também isso, né? A gente aprende a desvalorizar o que é nosso, que é da a coisa vale para a literatura, para a leitura. Às vezes a gente lê um best-seller, tipo Harry Potter, livro maravilhoso, quero dizer, a gente valoriza e tudo mais, e aí a gente, assim, sente, né, o maior prazer na leitura e tudo mais, mas a gente nunca experimentou, não tem experimentado ler os contos fantásticos que são produzidos no próprio Brasil, entre eles os contos e as histórias indígenas, não é? E a ideia é valorizar a nossa própria cultura, nossa realidade, nossa própria forma de olhar para o mundo. E os povos indígenas têm muito disso. E é importante a gente ler esses contos escritos por mim ou escritos por outros autores, indígenas ou não, porque isso ajuda a gente a valorizar a nossa própria fantasia, sabe? A fantasia que mora dentro da gente, na gente brasileiro.
né? E isso vai fazer com que a gente se orgulhe ainda mais do. Muito legal. Até a questão de trazer, eu procurei falar sobre a questão dos contos indígenas, porque nós temos aí, né, Mauro, nós comentamos, uma lei que também na escola fala, e é obrigatório o uso, né, também de usar a temática étnico-raciais. E assim, esse contexto, eu falei assim, não, eu preciso trazer uma pessoa, né, que tem, para poder falar sobre os contos e falar um pouquinho sobre essa história, porque a Cilene falando não é a mesma coisa de que uma pessoa que tem a vivência, que sabe, que ouviu, né, que tem essa parte da oralidade, mas que teve essa presença, né? Então é muito interessante. Aí eu coloquei rapidinho aí na tela para vocês, eu vou ler aí uma definição do conto para vocês não perderem o contexto, tá? Então vamos lá. Quais são as características de um conto, né? Então o conto é um gênero curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, nós falamos o que é o enredo, né? A situação ali, que dá origem a toda a narrativa. Então, normalmente nos contos tem poucos personagens, é um local normalmente fixo, né? E é possível ali você entender todo o desenrolar da estrutura de uma narrativa. Existem vários tipos de contos. Aí eu trouxe alguns exemplos aí que a professora Márcia Fernandes do site Toda a Matéria deixa lá para nós. Há contos realistas, contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fadas. Com certeza você já ouviu algum conto de fada que é bem popular, isso é bem fácil, né? Contos populares também. Então aí são as diversidades dos tipos de contos. Eu vou pedir então para o Daniel nesse momento, tem alguma pergunta, alguma coisa? Tem um aluno, né? Os alunos estão participando aqui nas redes sociais, né? O Nicolas, ele pediu aqui para fazer uma pergunta para o Daniel, né? Ele pergunta o seguinte: qual foi a primeira obra que você escreveu, Daniel? Você consegue passar para a gente aqui qual foi a primeira obra que você escreveu? Claro que sim. Obrigado pela pergunta, Nicolas. O primeiro livro que eu escrevi se chama Histórias de Índio. Ele foi escrito há 25 anos atrás, foi lançado, né, há 25 anos atrás, e é um livro que até hoje é muito, muito adotado pelas escolas, muito lido, né? Foi o primeiro livro que o indígena teria escrito para crianças não indígenas, né? E eu tenho orgulho disso. Muito bem. Obrigado, Daniel. Então, aí, Nicolas, já desfeita a sua dúvida. Então, o pessoal está participando muito aqui, viu, Pro? Nicolas, Lucas Barreto, a Laís Almeida, perguntas. Gabriel Pérez, a Bia Alissa, todos mandando aqui participação pelas redes sociais. Obrigada aí pela participação, pelas participações. Daniel, eu quero, por favor, que você fale um pouquinho de um livro que tem, assim, um apego todo especial. Meu avô Apolinário, né, no Rio da Minha Memória. Então, foi até desse contexto que eu pensei em colocar, né, que os contos nos trazem muitas recordações, memórias e nos fazem sonhar. Conte um pouquinho sobre esse livro para nós. Conto sim. É o meu livro preferido. Eu já escrevi mais de 50 livros, como você já sabe. E entre eles todos, o meu preferido se chama Meu Vô Apolinário, Mergulho no Rio de Minha Memória, que eu escrevi para homenagear esse meu avô, que foi uma pessoa trajetória de quando eu era criança até hoje foi me acompanhando. Ele marcou tanto a minha vida que até hoje ele está comigo o tempo todo, e eu digo que ele é o meu principal inspirador, né? Meu muso inspirador. É ele que vai me dando a oportunidade de pensar em novas histórias. E é uma homenagem porque eu costumo até dizer que esse é meu melhor livro, porque foi o livro que eu escrevi entre lágrimas, né? É um livro emocionante, é um livro de memórias, é um livro que conta esse meu encontro com esse avô e o que ele foi me ensinando ao longo dos poucos anos que eu convivi com ele. Eu convivi com meu avô há algo em torno de 3 anos e meio, mais ou menos até o falecimento dele. E eu tinha nessa época por volta de 9 anos, para vocês verem só como foi importante, né? Impactante a passagem dele na minha história. Claro, ele viveu muitos anos, ele tinha mais de 80 anos quando faleceu, mas eu mesmo só convivi com ele 3 anos, por conta de muitas outras histórias. Mas ele foi fundamental, e quando eu comecei a minha carreira de escritor, eu resolvi fazer um livro que homenageasse a passagem dele pela minha trajetória. É meu livro lindo, maravilhoso. É um livro esgotado em editoras,
Ano que vem vai ter uma edição nova, vai sair pela editora Edelbra, uma editora lá de Porto Alegre, e que resolveu fazer uma edição nova desse livro. Vai ficar mais linda ainda do que era anterior, até porque eu coloquei algumas coisas novas no livro, né, coisas que eu recordei, e ele vai ficar ainda mais bonito. Ah, que bacana. Bacana, nova Eles estão né? ouriçados aqui, Pode muito falar. ouriçados com a presença do Daniel. O Lucas falando que a mãe dele tem um livro, que é a história de índio, né? Ai, A que história legal. de índio, ela falou que a mãe dele tem esse livro do Daniel. O Arthur Apolônio quer saber de onde veio a paixão para escrever, que é uma pergunta também que é da Bia Alissa. Quem mais? O Gabriel também perguntou com quantos anos ele começou a gostar da leitura, né? Então, toda essa questão, porque eles querem se entenderem, né? Quando eles veem uma pessoa assim, com uma história como a do Daniel, eles falam assim, eu queria me identificar, me entender. Então, eles querem saber de onde vem a paixão, com quantos anos, né? Começou a escrever. E eles estão muito empolgados aqui com a presença do Daniel. Então, por favor, Daniel. A paixão veio desse meu avô, eu acho, assim, sabe? Eu tive também uma professora de português que foi muito importante nessa minha trajetória. Uma das coisas que aconteceu comigo, quando eu fui para a escola, por volta dos 7, 8 anos, eu não sabia falar português. E uma das formas conviver numa em que o português foi tentar aprender a falar bem e corretamente português, porque isso também me colocaria, digamos, no mesmo nível das outras pessoas. E isso me fez querer, desejar falar direito. Primeiro falar o português e depois escrever. E quem me ajudou nesse caminho foi exatamente uma professora que eu tive, que foi fundamental para mim, né? Professora Fátima, professora que muito me deu alegrias assim de poder aprender, e alguém que me incentivava, alguém que via meu esforço, né, e que sabia das minhas dificuldades e, portanto, me apoiava cada vez mais. Então, a minha paixão nasce pela paixão que eu tive pela professora Fátima, confesso, e depois no ensino médio eu tive um outro professor que foi alguém também muito, porque ele lia os textos que eu escrevia e percebia que ali tinha alguma importância, sabe? Por volta dos meus 15, 16 anos, mais ou menos. E ele me incentivava, continua escrevendo, porque você consegue, você escreve bem e tal. E aí, por isso tudo, eu fui engatilhando e fui aumentando essa vontade, essa paixão por escrever, que, na verdade, nasceu pela paixão pela leitura, né? A gente, antes de mais nada, tem que se apaixonar pelo conteúdo, pela leitura, e tem que colocar todo o conteúdo dentro da gente, para depois a escrita poder também sair de dentro da gente. Bacana. Algo mais aí, Mauro? O professor, como sempre, muito importante na vida dos estudantes, né? Então, assim, nós temos aí mais um minuto. Eu queria que você falasse aí o que você tem de projetos nesse momento, fala um pouquinho do que você desenvolve, para os alunos também ficarem atualizados e também te buscarem, procurarem saber e se apaixonarem, né? Do jeito que eles estão falando aqui, estão empolgadíssimos. Por favor. Não, eu queria dizer, então, aproveitando esse minuto, primeiro que os projetos, eles são menos importantes do que o que a gente faz efetivamente, né? O que eu procuro fazer é viver cada dia como se ele fosse realmente o último dia da minha existência. Aprendi isso com meu avô, que dizia que o presente, o agora, só é bom, ele é tão bom que ele se chama presente, né? E que a gente tem que usá-lo bem. Porque ele dizia assim, quando a gente ganha um presente, a gente tem que ter duas atitudes. Uma é agradecer e a outra é usar. Então, a gente ganha, quando a gente acorda de manhã cedo, a gente ganha um presente do universo, né? O universo nos dá esse grande presente. Aí o que a gente faz? Primeiro a gente agradece e depois a gente procura escrever na gente o nosso melhor sorriso, a nossa melhor alegria, a nossa melhor boa vontade, o nosso melhor esforço, para que quando esse dia acabar, a gente agradece novamente e pensa que nós fizemos o nosso melhor. Então, isso também permite que a gente não
admita que pessoas humilhem a gente, diga que a gente não pode, diga que a gente não deve estar aqui agora, ou que você não merece o que você tem, porque tudo é uma conquista, né? Tudo faz parte da nossa luta diária em nos tornarmos pessoas melhores. Se a escola não tornar a gente pessoas melhores, ela não serve para nada, né? E a escola, no entanto, ela não é a única responsável por isso. Nós somos os responsáveis também por tornar a escola melhor. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade, né? Gente, poxa, que prazer, muito legal, que prazer. muito obrigada. Muito que presente, né? Então, nós agradecemos o presente. Então, a gente agradece o presente e vamos curtir o presente. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Então, tá todo mundo aqui extasiado, parabéns muito feliz aí, mesmo e com a aula. obrigada mesmo. Parabéns.